alimentação infantil e alimentação de adolescente, né? É um tema muito delicado para os papais e mamães veganos ou para os pais que não são vegetarianos, não são veganos, que agora tem uma criança ou um adolescente em casa que optou pelo veganismo, pelo vegetarianismo, né? Como é que a gente vai lidar com isso? É o tema do nosso programa. Eu sou a Deb, do Jornada Vegana, e eu tô aqui conversando com a Priscila Zulay, nutricionista vegana, também da equipe do Jornada Vegana. Então vamos lá começar com uma série de perguntas. Primeira pergunta desse bloco, só sobre alimentação, é: por que existem crianças, Priscila, que se negam a comer comida saudável? Elas têm um verdadeiro pavor, e aí o pai e a mãe se desdobram para dar essas comidas saudáveis para as crianças e elas rejeitam qualquer comida saudável. Pois é, existem várias razões que podem levar a isso. Eu acho que isso aí é uma situação multifatorial, né? E está relacionado, primeiramente, muitas vezes, aos próprios hábitos alimentares da família, né? Será que os comentários, né, sobre os vegetais, sobre os alimentos mais naturais, será que são comentários negativos disfarçadamente? Né? Será que os próprios pais, às vezes, não rejeitam também esses alimentos que eles estão tentando dar para os filhos? Eu acho que essa é uma questão, né? Será que de repente na família, né, não tem comentários do tipo: hoje dá uma coisa diferente, dá uma coisa gostosa, como se o outro não fosse gostoso, né? Ou então momentos de comemoração, tem que ser sempre, né, uma coisa muito diferente, né, daquele alimento que a gente quer que a criança coma, né? Então é todo o tratamento que é dado para esse alimento saudável. E tem a questão também, a questão do preparo. Eu acho que essa é uma questão muito importante, que muitos pacientes vêm falar comigo, que é: eu não gosto dos legumes. Por que você não gosta? Não sei, é molenga, é cozido demais, é sem gosto. E eu acho que isso tem a ver com o tratamento que a gente dá para esses pratos, como se eles fossem meros coadjuvantes ali da refeição e não o prato principal, como ele é para um vegetariano, né? Então eu acho que é bem por aí. É verdade. Muitas vezes eu percebo que lá na página do Jornada Vegana, algumas pessoas me mandam mensagem particular falando: olha, eu decidi virar vegetariana, sou mãe, gostaria que meus filhos se tornassem vegetarianos, mas o pai não colabora e as crianças relutam em aceitar, justamente porque o pai, muitas vezes, que não aceita essa ideia, né, às vezes da mãe, fica fazendo piadas com a comida e tal, e acaba prejudicando, na verdade, a criança. A criança, muitas vezes, tem como optar por seguir a mãe ou o pai na questão da alimentação, mas é inegável que uma dieta rica em legumes, verduras, frutas, beneficia a criança. Mesmo que ela não queira seguir uma dieta vegetariana, ela só de inserir isso na alimentação dela vai se beneficiar. Mas aí vem o danado do pai para fazer piada e a criança cria uma aversão, né? Eu acho super importante a gente prestar atenção nisso. A segunda pergunta que eu gostaria de fazer é se existe realmente comida para criança. A gente vê que as mídias estão mostrando isso o tempo todo, que existe sim uma comida para criança. Eu aposto que se a gente perguntar para as pessoas que nos acompanham agora, se elas sabem dizer uma lista com 10 comidas para criança, muitos vão dizer comidas super, ultra, mega processadas. Por exemplo, a comida de criança é miojo, é biscoito recheado, é pipoca de micro-ondas. Então, existe comida para criança, Priscila? Pois é, né? Vamos dividir as faixas etárias de criança. Até os 6 meses, comida de criança, preferencialmente sempre leite materno, né? A partir dos 6 meses, a criança já pode começar a ter uma introdução daqueles alimentos de alimentos, a introdução complementar. E se for necessário, né, de acordo com o acompanhamento de um profissional, uma fórmula láctea,
ou uma fórmula infantil, né? Existem realmente essas fórmulas no mercado, mas não quer dizer que é obrigatório que você tenha que dar aquilo para a criança. Por isso é necessário, né, a necessidade, a importância de se consultar um profissional. E a partir de 1 ano, a criança já está preparada, o organismo está preparado para ir consumindo aquilo que a família consome. Então não existe um alimento só para a criança, né? O alimento da criança são os alimentos que os adultos podem comer também, né? Só que, obviamente, o preparo, né, e determinadas coisas que se acrescentam na preparação para um adulto não vão poder ser adicionadas para uma criança. Entendi. Como é que a gente prepara vegetais de forma atrativa para os pequenos ou até mesmo para os adolescentes? Existe uma coisa diferente que possa chamar mais a atenção da garotada? Pois uma das coisas mais importantes que eu vejo na minha prática clínica é a importância de você não querer esconder as propriedades do alimento, né? Amassa aqui, bate. Não, você precisa deixar a criança conhecer aquilo. E quanto menos viciado for o paladar daquela criança, quer dizer, quanto menos ela dependeu de produtos industrializados para se alimentar, mais ela vai ser capaz de sentir e apreciar o sabor próprio dos alimentos. Por exemplo, muitos vegetais têm uma doçura, né, própria deles, a própria cenoura, a abobrinha, por exemplo. Agora, se aquela criança tem o paladar muito habituado já a açúcar, ela não vai conseguir sentir o sabor doce dos vegetais ou das frutas, né? Com certeza. Isso acontece muito da criança se rejeitar a comer quando precocemente os pais dão alimentos como, por exemplo, refrigerantes. Você dando refrigerante para uma criança muito pequena, é óbvio que ela não vai gostar tanto de suco natural da fruta, sem nenhum adoçante e tal, do que outra criança que não teve contato com refrigerante, por exemplo, irá gostar, né? Porque o paladar ele é influenciado por isso. E se eu não me engano, são nos primeiros anos de vida que a gente constrói toda a nossa base de sabores, né? Do que a gente gosta mais, as nossas preferências. Então eu acho muito válido a gente reforçar isso, que quanto mais tardiamente as crianças forem apresentadas aos alimentos não saudáveis e ultraprocessados, os temperos, né? Os temperos prontos, né? Com muitas substâncias artificiais, né? O ideal é que o alimento da criança não seja extremamente condimentado, justamente para ela ir tendo contato com o sabor do alimento. E isso se aplica àqueles biscoitinhos que vêm cheios de temperos artificiais, né? Com certeza. Que geralmente a gente associa como comida de criança, aqueles biscoitos amarelados, fedorentos, que matam o paladar da criança ali e viciam. Exatamente. Priscila, o que seria uma alimentação equilibrada? Do que realmente uma criança precisa para consumir, para ter uma vida mais saudável alimentarmente? Bom, a criança é diferente do adulto, né? Tanto a criança quanto o adolescente vão passar por uma fase de crescimento. Então eles precisam eles têm requerimentos extras, né? Além do que os adultos precisam. E esses requerimentos são não apenas dos nutrientes, macronutrientes, como carboidratos, proteínas e gorduras saudáveis, mas também dos micronutrientes, que vão possibilitar que todos esses processos de crescimento aconteçam, né, vão atuar no metabolismo, possibilitando a ação desses próprios macronutrientes, quer dizer, a proteína, o carboidrato, o lipídio, ele não pode exercer ali a função dele sem as vitaminas, sem os minerais. Por isso a necessidade dessa alimentação, uma alimentação balanceada, seria uma alimentação completa em todos os nutrientes. Não apenas aqueles que a gente está mais acostumado a ouvir, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Tá, hoje muito se fala sobre alimentos ultraprocessados e é um assunto que vem ganhando espaço aí entre os pais que estão mais conectados com essa questão de alimentação. Então eu queria que você explicasse pra gente o que são esses alimentos ultraprocessados e será que é sensato que a gente ofereça para as crianças esse tipo de alimento, às vezes mais de uma vez por dia? A
às vezes milhares de vezes no mês, numa semana. Como é que fica isso? Pois é, o que é um alimento processado? É um alimento que passou passou por algum processo industrial para modificar, né, as características dele, geralmente para tornar ele mais palatável, né? O que não quer dizer que a versão original dele fosse ruim, né? É simplesmente uma questão do que a indústria de como a indústria foi condicionando o paladar das pessoas, né? Mas, por exemplo, para dar um exemplo, a farinha de trigo integral. Ela passa por um processamento para se tornar uma farinha branca, né? E isso empobrece esse alimento, né? No processo de refinamento, ela vai perder muitos nutrientes, né? E isso é um processamento, quer dizer, o refinamento. O alimento ultraprocessado, ele passou por tanto processamento já, que ele está muito, muito distante daquilo que ele foi um dia, né? A gente tem até uma brincadeira que diz, você pega um alimento, pergunta para sua avó se ela reconhece algum daqueles ingredientes que está ali, porque se ela não reconhece, aquilo ali nem é uma comida, né? E na verdade é isso que acontece. O ultraprocessamento é você pegar um alimento e você vê que ele é composto por uma série de componentes ali que você não consegue nem identificar. Eles são muitas vezes componentes que só industrialmente podem ser obtidos e que tiveram já perdas muito grandes de nutrientes. E então não é o ideal a gente oferecer esse tipo de alimento para as crianças no dia a dia, né? A gente não pode oferecer nunca para as crianças. Como é que fica isso? Não, dizer que não se pode oferecer nunca, eu não acredito que seja necessário você restringir completamente, radicalmente. O que eu acredito, pelo menos a abordagem que eu tento fazer, né, com meus pacientes, é que eles conheçam os alimentos mais naturais e naturalmente procurem eles porque gostam, né? Então, toda a questão do preparo do alimento, de fazer de uma forma que fique atraente, descobrindo, né, respeitando também o paladar da criança, fazer em casa o máximo que se puder, é muito importante, colocar a criança em contato, para que ela não tenha tanta necessidade de procurar, né, esses produtos, porque ela já tem um gosto, já tem um prazer ali com o alimento in natura. Né? É só uma questão realmente de buscar receitas, de conhecer também, né, os temperos naturais, né, as opções que a gente tem, que são muitas. A gente vive num país, né, com uma grande riqueza natural. Então... eu acho muito legal a gente falar isso num vídeo que é feito especialmente para veganos, porque dentro do veganismo a gente vê crescendo muito o número de opções de alimentos ultraprocessados, né, veganos. Então, até que ponto será que é válido a gente colocar dentro da nossa casa, quando a gente tem crianças em fase de crescimento, principalmente, crianças pequenas, até que ponto é sensato a gente oferecer em grande quantidade esse tipo de alimento, ainda que vegano? Muitas vezes a gente abre mão da parte nutricional pela praticidade. E a gente sabe que o resultado nem sempre é legal, porque essa criança já vai crescer habituada a comer produtos ultraprocessados, né? Exatamente. E o corpo, ele tem uma sabedoria natural e se a gente deixar que a própria criança vá descobrindo os sabores, oferecendo para ela aquelas comidas, né, adequadas e saudáveis, a gente vai ver que ela vai ter uma busca, ela naturalmente vai ter uma busca por esses alimentos, porque o corpo vai estar pedindo, né? O corpo, ele vai preferir sempre o alimento mais nutritivo, né? Se a gente souber dar ouvidos e respeitar também, né, a relação da criança com o alimento. É verdade. Então agora a gente vai iniciar o nosso segundo bloco com algumas perguntas que vão trazer à tona temas muito pertinentes da alimentação de crianças e de adolescentes, né? A primeira questão que a gente vai levantar aqui nesse segundo bloco é sobre a propaganda direcionada a crianças. Até bem pouco tempo atrás a gente via na televisão
diversas propagandas direcionadas ao público infantil, né? Eram propagandas que falavam diretamente com as crianças a respeito de alimentos quase sempre não saudáveis. Era aquela rede de junk food famosa, que dava até brinquedinhos nos lanches infantis. Era também algumas marcas de chocolate, os biscoitos ultraprocessados, que tem aquele fedorzinho característico. Enfim, uma série de propagandas na televisão e também hoje a gente ainda encontra, Priscila, no mercado, muitos produtos que têm essa propaganda. Por exemplo, a criança passa pela seção de biscoitos e ela quer o biscoito do Ben 10, ela quer o macarrão instantâneo da Turma da Mônica. Como é que essa propaganda direcionada para crianças e adolescentes influencia aí na dificuldade que uma família vai ter para introduzir alimentos saudáveis? Como é que é essa luta entre os pais querendo dar comida saudável e as mídias fazendo propaganda de comidas não saudáveis? Pois é complicado, porque a mídia vem com todo um mix de cores e sabores e veiculando a propaganda, algum personagem famoso e, obviamente, aquilo ali para a criança vai ter um apelo muito grande, né? E a criança vai insistir e se o pai ceder, ela vai perceber que ela consegue, aí ela vai insistir cada vez mais, né? Então, eu acho que é uma questão realmente de resistência dos pais, né? Por mais que isso acarrete em choro ou em não vou comer então, né? Eu acho que é necessário passar por isso, é melhor, né? É menos prejudicial do que ceder e deixar a criança se viciar nesses paladares que, como a gente já até abordou no outro programa, são paladares que vão afastar a criança do consumo de alimentos in natura. Porque são sabores muito fortes, é uma concentração de sabores nesses alimentos, uma explosão de sabores nada sutis, né, muito acentuados, e essa criança não vai ter o paladar dela refinado, habituado a saborear os alimentos naturais. E eu acho que é extremamente importante a gente ressaltar que quem está no lugar inadequado é aquele produto com propaganda voltada para a criança e não o pai e a mãe que levam a criança até o mercado. Uma coisa que eu falo muito quando as pessoas me perguntam sobre o que fazer para o meu filho comer melhor faça com que seu filho participe mais dessa escolha de alimentos. Leva o teu filho na horta, leva o teu filho na feira, no mercado. E aí quando eu falo no mercado, muitos pais falam, caramba, mas se eu levar meu filho no mercado, eu vou ter que lidar com uma birra monstruosa todas as vezes que eles passarem por essas sessões que tem propaganda vinculada a produtos não saudáveis. E também no caixa, porque os mercados fazem de forma estratégica essa colocação de produtos. Por exemplo, você vai ficar um tempinho ali na fila e é justamente perto do caixa que você vai ver um monte de balinha, biscoitos que as crianças conhecem e elas vão começar a pedir. E elas vão pedir muito tempo porque você está ali parado. E é nisso que você acaba levando, né? Exatamente. A gente até vê que o alimento, né, um dos prazeres é o prazer visual também. Então eu acredito que uma coisa que se pode fazer é tornar mais atrativo, tornar mais bonito, né, o alimento in natura, o alimento natural para a criança, fazer de uma forma diferente, apresentar de uma forma diferente. A gente vê essas lancheiras japonesas, né, onde eles às vezes montam e fazem um animalzinho, uma forma, né? Juntam várias cores ali para formar uma flor, para formar... Isso tudo vai fazer com que a opinião da criança em relação a esses alimentos, que geralmente elas rejeitam, seja diferente. É verdade, isso exige um pouco de tempo, mas é um investimento que os pais fazem para a saúde dos filhos, né? Então, emendando aqui nessa questão, como é que a gente introduz aí o veganismo ou o vegetarianismo
para uma criança ou um adolescente. Muitas vezes, os pais decidem se tornar vegetarianos ou veganos e aí eles querem passar isso também para os filhos. É um direito dos pais, já que eles são responsáveis pela saúde dessa criança. E nem sempre é tão fácil isso, porque às vezes a criança já questiona muito e você tem a influência também de outros familiares que podem ser contra, e aí colocar a criança também nesse debate contra os pais. Como é que a gente introduz uma alimentação vegana ou vegetariana para uma criança que está ainda relutando em aceitar ou abrir mão de alimentos não saudáveis ou de alimentos de origem animal e não quer aceitar os novos alimentos propostos? Eu acredito que a preparação de alimentos que se assemelhem de alguma forma àqueles que a criança já gosta, né, na versão vegetariana é uma técnica muito boa, porque a maioria desses alimentos, o que dá o sabor mesmo a eles é o tempero. Utilizando um tempero adequado, você consegue muitas vezes mimetizar ali o sabor daquele alimento. E eu acredito também que a criança, às vezes, principalmente o adolescente, né, vai ter uma postura defensiva, talvez uma coisa natural da idade, então talvez não destacar muito, né, ou então não fazer um grande caso daquele alimento, dizer, olha, isso aqui é vegetariano, né, tornar aquilo natural, colocar aquilo ali, né, de repente não insistir, né, só colocar ali, né, aquele alimento bonito, cheiroso, né, e consumir, mas sem pedir, olha, por que você não prova e tal, talvez desperte a curiosidade, né, desse adolescente, dessa criança, que muitas vezes gosta, né, ter o instinto de desafiar ali nas convenções. Eu acho muito interessante essa questão de você, que você falou de não criar uma situação para que a criança coma aquele alimento como sendo a coisa mais importante do mundo. Vira e mexe, vem alguém e me fala, olha, eu tento fazer diversas receitas para agradar a minha filha ou meu filho e eles simplesmente ignoram todo o meu esforço, eles se recusam a sequer provar. Então, eu penso que muitas vezes, quando um pai quer levar o vegetarianismo ou o veganismo para o filho e o filho se coloca contra, não é uma questão contra o vegetarianismo ou o veganismo, é uma fase que as crianças têm de bater de frente com a autoridade dos pais. É uma forma de buscar atenção. De buscar atenção. E você não dá tanta luz, assim, tanto foco sobre o alimento que você está colocando como sendo algo que você quer muito que ele coma, talvez seja uma boa saída para que ele coma naturalmente. Exatamente. Uma criança vai perceber ali que aquilo ali se torna um grande espetáculo, e aí ela vira o centro, e aí que ela vai fazer mais aquilo. Então, lá no site tem diversas receitas de alimentos assim que as crianças estão acostumadas a comer na versão com carne e que elas podem experimentar numa versão vegana. Qual é a dica? Você põe, por exemplo, o nugget de feijão e você não fala que é nugget de feijão. Você fala, aqui está o nugget, que é nugget. A criança vai, come, acha diferente, o sabor realmente é diferente, embora a aparência, a textura seja muito parecida, mas ela vai comer e de repente ela vai gostar. Quando você falar que era de feijão num futuro, ela vai falar, caramba, era de feijão? Até que eu gosto. E aí você não cria a primeira barreira. Qual a influência, Priscila, da família na alimentação infantil? O quanto que a família influencia para a criação de hábitos alimentares para a criança, né? A família começa a influenciar a partir de que momento? A partir do momento que a criança começa a fazer as refeições junto com a família, né? A partir do momento que ela já pode, inclusive, compartilhar dos alimentos que a família come, a família se torna um exemplo. A criança vai observar, ela vai ver, né? Então, não adianta querer fazer uma coisa separada para a criança, porque ela vai ter uma curiosidade de querer provar. A criança tem uma curiosidade, ela quer descobrir. Ela vai ver uma outra opção e ela vai querer também, né? Então não adianta fazer ali, né, uma refeição saudável para a criança, botar de lado ali as outras coisas, assim, porque
não vai colar, ela vai querer, obviamente ela vai querer experimentar aquilo, né? Então, geralmente quando você faz uma educação alimentar na família, ou uma reeducação alimentar, você precisa trabalhar com a família inteira. Não adianta você fazer isso direcionado só ao indivíduo, porque não vai adiantar, é um momento social, o momento da refeição, né? E para a criança, principalmente, né, que é uma novidade, que ela está descobrindo a alimentação na fase de introdução alimentar, ela vai querer participar também. Então, se possível, participar do preparo dos alimentos, ela vê como é que se faz e tal, porque aí você torna aquilo ali uma coisa divertida para ela, e não simplesmente uma obrigação, a hora de comer, né? Então, isso aproxima também, né, a criança do alimento e já vai criando essa consciência nela, né, que a gente até estava conversando no programa anterior, que às vezes a gente não tem consciência do alimento que a gente come. No momento que ela for preparar, aquilo vai trazer já uma consciência para ela sobre aquilo que ela está comendo. E, possivelmente, um entendimento maior em relação ao vegetarianismo. Com certeza. Eu acho que a família influencia em todos os momentos. Se os pais não fazem refeições junto com a criança, ou se deixam a criança, às vezes, assistindo televisão, jogando um videogame, ou mexendo no computador durante a refeição, o que essa família está fazendo? Ela está tirando o foco da alimentação, que tem sim que ser uma prioridade, e está colocando o foco da criança em outro lugar. Então, para a criança não estar prestando atenção no que está comendo, às vezes tanto faz se é uma coisa saudável ou não saudável, se é boa, se não é. Ela não está prestando atenção. E acho que você criar um hábito de sentar numa mesa com a criança e fazer ela prestar atenção no que ela está comendo e oferecer opções saudáveis é o melhor investimento que uma família pode dar, no sentido que uma criança que é bem educada alimentarmente não vai precisar de uma reeducação no futuro, que hoje é o que a gente mais vê, são pessoas que precisam passar por essa reeducação alimentar, né? Qual é o peso, Priscila, da interferência social na alimentação infantil? Muitas vezes a gente tem uma criança que nasceu num lar vegetariano ou vegano e ela vai para a escola e aí as coisas começam a ficar muito difíceis. Como é que é? Então, o peso da influência social sobre a alimentação da criança é grande, tanto por parte dos coleguinhas, quanto por parte de outros adultos que vão vir até os pais e achar que eles estão de alguma forma privando, né, ou restringindo, né, o prazer, né, a alimentação do filho, impondo ali, né, uma coisa, né. Então, eu acredito que nessas situações é importante sempre estar, primeiro de tudo, né, o entendimento ali da família com a criança, para que a criança não se sinta dessa forma, não sinta que ela está sendo privada ou que aquilo está sendo imposto a ela. É importante que tenha ali o entendimento dela, né? E para isso, obviamente, né, para criar uma criança dentro do vegetarianismo é interessante desde jovem já ir mostrando e explicando e jamais obrigar ou impor alguma coisa, porque aquilo ali já vai criar um trauma, né? E vai ter a questão também de outros adultos na escola, os professores, né, os funcionários, pais nas festas, os outros pais, né, os outros adultos. Muitos não vão concordar, vão achar que aquilo é extremamente errado, que está sendo uma imposição à criança. Os pais precisam estar preparados emocionalmente para lidar com isso. Mas eu acredito que uma estratégia boa sempre é apresentar, né, opções para mostrar que existem muitas coisas boas sim dentro do universo vegetariano e vegano, inclusive para festinha, para lanches e tal, né, levar, mostrar, e a própria criança, né, conforme as pessoas vão conhecendo, né, os adultos chegam lá, vem aquela criança na festa, vem que aquela criança não está sofrendo, talvez, com aquela privação. Aquela criança ali está bem resolvida com a alimentação dela,
né? E se for assim, se o caso for assim, de uma criança feliz, né, satisfeita com a alimentação que ela tem, com a escolha que ela, né, fez junto com os pais, nesse caso a insistências e as influências sociais não vão ter grande impacto. É verdade, eu acho que vale muito a pena, às vezes, quando um outro adulto começa a colocar os pensamentos dele na cabeça da criança, por exemplo, uma tia, um avô, começa a colocar para a criança, mas seus pais, eles não podem fazer isso com você, eles estão te privando, mas você não quer comer, eu não falo nada para eles. Eu acho que cabe muito o papel dos pais conversarem com essas pessoas, porque, gente, ninguém no mundo tem mais autoridade sobre a vida de uma criança do que os pais, que respondem legalmente por essa criança e que são as pessoas que mais cuidam da criança quando ela fica doente, são eles que perdem noites de sono, são eles que arcam com todos os contratempos que podem acontecer, né? Então cabe aos pais um diálogo muito franco, de chegar para essa pessoa, muitas vezes para o professor ou para um familiar e dizer, olha, se eu digo que meu filho não pode fazer determinada coisa, ele não vai fazer e você não tem que dizer o contrário. É como se fosse um pai de um adolescente que fala, meu filho não vai para tal lugar depois de tal hora sozinho. E aí chega outro adulto e fala, não, fulano, vai lá. Ninguém faz isso, porque as pessoas pensam no impacto de contrariar uma ordem do pai e da mãe. Então, é muito por aí, né? Se a mãe fala, não vou dar refrigerante ao meu filho, nenhum outro adulto tem que chegar e oferecer refrigerante e falar, toma, fulaninho. Seu pai e sua mãe são exagerados. Então, cabe a responsabilidade, né, do adulto se posicionar, do pai e da mãe chegarem sim para essa pessoa e falar, olha, na nossa criação, ele não vai receber determinado alimento porque é o que nós acreditamos que seja mais saudável, é a nossa filosofia. Gostaríamos que você respeitasse isso e não interferisse tanto. Falta, às vezes, um pouco de diálogo, né? Com certeza. Nessa interferência. E com a própria criança também, para nunca se tornar uma coisa impositiva, né? Quer dizer, de repente a criança, né, é criada dentro do vegetarianismo, mas vai numa festa e aí quer comer aquela coxinha, né? Qual seria, né, talvez a atitude melhor dos pais? Vai dizer, não prova, ou então prova, mas a gente conversa depois sobre isso, sobre o que isso significa e tal, né? Eu acho que toda a postura em relação... É verdade. Eu me preocupo muito com as crianças muito pequenas, porque às vezes você deixa por um momento, e a gente viu, recentemente eu li alguns relatos sobre isso, de mães que deixaram o filho por um instante sozinhas, porque foram no banheiro, enfim, foram fazer alguma coisa, e aí alguém deu carne pro filho, o filho começa a passar mal e tal. É uma situação muito delicada. Ao mesmo tempo que a gente também tem que olhar por esse lado de não impor, né? Mas é tão delicado que muitas vezes a gente fica numa saia justa. E aí cabe do que cada pai e mãe acredita que deve fazer, que seja o certo, né? Não existe uma bula mágica que tenha o certo e o errado, mas eu acho muito importante você fazer com que a criança entenda exatamente por que ela não come, né? Mostrar a questão da exploração animal, sim, desde pequeno, porque é aí que a criança vai se tornar até ativista, ela vai defender, ela vai entender por que ela não quer aquilo. Exatamente. Que não é pelo paladar, mas sim por uma série de outras questões que a criança desde pequenininha pode sim entender, e aí você preserva a criança na exposição de determinadas cenas, mas a situação como um todo, ela já pode compreender, né, e se posicionar. Então, vamos para o terceiro bloco, onde nós vamos dar algumas dicas de introdução de alimentos saudáveis, sem drama. Priscila vai falar um pouquinho pra gente sobre introdução alimentar. Introdução alimentar. Então, a partir dos 6 meses, né, o ideal é que a criança, além de, não que pare, né, de receber o leite materno, mas que também comece a incluir os alimentos, né. E isso vai ser uma grande novidade para a criança, né. A criança, geralmente,
quanto mais ela vai chegando, né, perto de 1 ano, mais ela vai também, ela começa uma hora a andar, e aí ela começa a descobrir o mundo e pegar nas coisas e querer sentir o cheiro, né, a textura, o sabor, e começa a enfiar as coisas na boca, e não vai ser diferente com o alimento. É extremamente importante que nesse momento se respeite o contato da criança com o alimento. Então, num primeiro momento, o que nós, né, da nutrição acreditamos que seja interessante fazer? Deixar a criança pegar aquele alimento na mão, deixar que ela leve até a boca e sinta o cheiro, que ela sinta a textura, sinta, né, a forma daquele alimento nas mãos dela, mesmo vai fazer uma sujeira, não tem jeito. É importante respeitar esse momento porque ela está conhecendo. E se você mecanizar aquilo ali, né, você mistura tudo num prato, não dá nem para saber o que é o que. Pega uma colher e enfia, é muita grande possibilidade de ela rejeitar aquilo, porque você está ali tirando ali a possibilidade dela de conhecer, de explorar, né, tornando aquilo uma coisa chata, tipo, ela vai ficar presa, já fica, né, dentro daquela cadeirinha presa sem poder se mexer, e ainda por cima vem uma coisa na boca dela que ela não sabe o que é. Então, o mais importante de tudo, permitir que a criança pegue, toque, cheire, né, não misturar tudo, deixar que os alimentos apareçam em suas cores naturais, em suas formas naturais, né. Uma outra coisa também sempre importante, né, nessa fase de introdução alimentar, em que a gente não sabe ainda qual alimento poderia causar talvez uma alergia na criança, dar um de cada vez, né, não dar um monte de alimentos, né, fazer muitas misturas de uma vez só, principalmente a primeira vez, né, que a criança vai provar, é sempre um alimento sozinho, né, para que a gente possa ver qual vai ser a reação do organismo da criança àquele alimento. E agora, para as crianças que já consomem alimentos, as crianças um pouquinho maiores, que a família está se tornando vegetariana, vegana, e aí a criança não se adapta muito ao gosto e tal. Como é que a gente começa, por exemplo, para uma criança que não é saudável, a gente começa a introduzir determinados alimentos saudáveis sem drama, né? Como é que a gente faz isso? Olha, eu acredito que é importante levar essa criança para a cozinha, fazer as coisas junto, se possível, talvez, né, uma oficina de culinária para fazer junto, né, e ir deixando a criança provar, talvez, né, mostrar para elas várias opções que tem, né, e chegar, né, qual você gostaria, por onde você gostaria, né, o que você gostaria de fazer hoje, já você gostava, né, a gente fazia sempre lasanha, vamos fazer uma lasanha, vamos fazer juntos, né, sempre transformando numa experiência diferente, numa novidade, porque não é uma criança que não gosta de uma surpresa, de uma novidade, né. E também tentando, se aquela criança já tem um certo gosto estabelecido, né, porque a criança mais nova ainda não tem o paladar, né, já estabelecido. Agora a criança mais velha às vezes já tem o próprio gosto dela, né, que ela já desenvolveu e tal. É sempre possível a gente fazer preparações o mais próximo possível desse gosto da criança. Quem quiser assistir aqui no canal, eu tenho 3 vídeos chamados de uma série Jornadinha Vegana, onde eu trago para a cozinha alguns pequeninos para colocarem a mão na massa junto comigo. E aí vocês podem ver como essas crianças, que nenhuma era vegetariana sequer, muito menos vegana, como elas interagem com os alimentos. Num vídeo eu faço uma pizza em formato de gatinho, e essa pizza, gente, você pode colocar 1 milhão de coisas saudáveis nela. Tomate, azeitona, enfim, tudo que você quiser colocar ali na pizza, você vai colocar e a criança vai achar o máximo. Eu tenho um vídeo ensinando a fazer um suposto biscoito amanteigado, que é feito com uma margarina estritamente vegetariana, uma margarina vegetal. E eu também tenho um vídeo ensinando a fazer um pão de queijo vegano, sem queijo. E são vídeos onde as crianças, elas criam uma intimidade maior com os alimentos, elas se divertem fazendo
e no final elas comem aquilo com a maior vontade do mundo, porque elas criaram uma proximidade com aquilo. E eu acho muito interessante que a gente invista tempo ensinando para as crianças a gostar realmente do que elas comem, a valorizar aquilo. Então, a partir do momento que a criança sabe como é feito, ela valoriza imensamente mais. A minha primeira formação é como professora e uma coisa super legal que eu vou providenciar para vocês, isso é promessa de 2016, eu vou fazer num site alternativo linkado com Jornada Vegana alguns jogos imprimíveis. Então a gente já tem alguns prontos. Vou pensar se eu vou disponibilizar, se eu for disponibilizar antes, vou deixar aqui na descrição, procurem lá, ou então aguardem, que é um jogo da memória com alimentos. A criança vai aprender os nomes dos alimentos e tal, e na hora de comer você pode usar o jogo falando, sabe qual é esse alimento? Tá lá no seu jogo. Então você cria essa proximidade, né? E eu acho que para a criança isso é tão mágico, é tão especial, né, que você torna o momento da alimentação um momento feliz e alegre. E acho que essa é a maior dica de todas para você fazer uma introdução alimentar para uma criança que já come e você quer mudar para uma alimentação saudável. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem a gente vai se encontrar aqui novamente para outro programinha. Então, curta, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais, né? Isso aí, gente. Até a próxima. Até, tchau, tchau!